Olá, meus irmãos, vamos estudar hoje a terceira unidade da introdução ao Novo Testamento. Tá? Essa introdução, o que a gente está fazendo nesse livro aqui? Nós não estamos aprofundando, por exemplo, o livro de Mateus, nós não estamos aprofundando ainda os textos de Mateus. Tá? Nós não vamos explicar os textos de Mateus. Nós vamos ver o pano de fundo de cada local, de cada lugar, de cada contexto histórico, cultural, para podermos depois, em cima desse alicerce, construir uma base sólida. Aliás, um texto, desenvolver esse texto, aprender a aprofundar em cada texto, tá bom? Bom, então, quando chegar em determinado assunto, falar assim, mas puxa, poderia ter aprofundado nesse assunto. Calma que vai chegar a hora, tá? Agora a gente precisa entender o contexto que aquilo foi escrito, por que ele foi escrito, qual a finalidade. Por exemplo, hoje a gente vai entender assim, um exemplo. Por que Paulo fala que as mulheres usaram véu na igreja? É um porquê. Falava para usar o véu. Por que Paulo fala assim, quem tem fome come em casa? Por quê? Mas isso aí tem que ter todo um contexto para você entender por que aquilo estava sendo falado, tá bom? Bom, nós estudamos na última aula os 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E nós só vamos dar uma pincelada aqui em João, só para vocês terem uma noção um pouquinho de João, né? Para depois nós já entrarmos no livro de Atos dos Apóstolos. Quem que é esse João aqui? Tá? O Evangelho de João, esse João é o que escreveu o Evangelho de São João, as epístolas. O que é uma epístola mesmo? Uma carta, né? Uma carta. Uma epístola era uma carta, chamada de epístola também. Tá? Então, ele também escreveu o livro de Apocalipse, foi João, tudo mesmo João. E esse João era irmão de Jesus. Primo. Desculpa. Pode ser primo. Já vou falar sobre isso. Mas Jesus. Pode ser, mas não era primo não. Tá? Não é o João Batista não, é o João Apóstolo. Dormindo no colinho de Jesus, né? Isso. E esse João era irmão de, quem falou aí? Tiago, irmão de Tiago, que eram filhos de Zebedeu, tá? Tinha um outro Tiago, que era filho de Alfeu. O filho de Alfeu é conhecido como Tiago Menor. Por que ele é conhecido como Tiago Menor? É uma pergunta que às vezes a pessoa faz, né? Porque ele era baixinho, justamente por causa disso. Aí ele era conhecido como Tiago, por isso Ricardo era conhecido como Tiago Menor, tá? Só por causa da estatura dele. Como tinha 2 Tiago, e aí, chama Tiago lá para mim. Qual Tiago? O menor. Entendeu? Era assim, para entender quem que era o Tiago ali. Chama o Tiago, qual deles? Tiago, irmão de João. Ou Tiago, filho de Zebedeu. Né? Ou se não falava, o Tiago, filho do Alfeu. Ok? Vamos lá. Então, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, casados com uma tal de Salomé. Agora, olha só. Tinha na Bíblia uma mulher chamada Salomé. E essa mulher chamada Salomé foi lá no túmulo de Jesus, quando Jesus ressuscitou, também foi lá, junto com Maria Madalena, e a Salomé também estava lá. E essa Salomé, que a Bíblia cita, ela era irmã, tinha uma Salomé na Bíblia, que era irmã de Maria. Salomé, irmã de Maria. Tá, veja bem, a mãe de João chamava como? Salomé. E Salomé, tinha uma Salomé na Bíblia que era irmã de Maria. Aí existe uma grande possibilidade desse João, mas não é nada certo, nada comprovado, que esse João, não o João Batista. O João Batista nós sabemos que era primo, né? Era primo de Jesus, não é isso? Sim. João Batista era filho de quem? Isabel. Isabel e quem? Zacarias. E eram primos de Jesus, primo mesmo. Agora, pode ser que esse João fosse primo de Jesus também. Pode ser, mas não tem nenhuma. Pelo fato de existir uma Salomé na Bíblia, de ser irmã de Maria,
e a Bíblia não dizer quem era essa Salomé, tá? Bom, vamos lá. Isso é só uma possibilidade, tá? João era conhecido, foi apelidado por Boanerges. O que quer dizer isso? Isso é uma palavra grega, Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E não só ele, o irmão dele também, Tiago os dois foram chamados de filhos do trovão. E da onde vem essa palavra filhos do trovão? Qual é o significado de Jesus chamar eles filhos do trovão? Sabe qual é o significado no grego de Boanerges? Não é aquele pregador, fala assim, qual é, pastor? O significado quer dizer, filhos da contenda. Então, pastor, agora você está me chocando aqui com essa... Jesus chamou eles de filhos da contenda. E você pensa que eles eram boa coisa? Quando, lembra dos samaritanos que falaram que não queria deixar eles passar por lá? O que João falou? Só quer que a gente manda descer fogo do céu e mata, extermina eles, torra eles, queima eles? Não, mas olha que glorioso, irmãos. Vale até um glória a Deus numa aula de teologia. Aquele que era chamado de filho da contenda, lá na frente, ele foi chamado de um discípulo amado. Glória a Deus. Daquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Que mudança, não? Que mudança. Aquele que se deitava no ombro de Jesus, o discípulo amado. Então, só Jesus vai fazendo isso, vai nos transformando, né? Lá fora a gente era conhecido como contendeiro, mentiroso, caloteiro, né? Mas quando Jesus converte, quando Jesus muda, aí é quando a pessoa fala, aquele ali, ó, não vale nada, aquele ali é um caloteiro, aquele ali é um mentiroso, aquele ali é um briguento. Mas quando Jesus converte, fala, aquele moço ali é crente, ó. Aquele moço ali é um servo de Deus, ó. Aquele moço ali é um... Né? Jesus muda a vida do ser humano. Mas nós não vamos entrar no livro de João não, vamos já entrar em Atos, porque nesse livro aqui você vai ver que vai falar um pouco, na unidade 2, se eu não me engano, sobre as viagens de Paulo. Nós não vamos nos ater às viagens de Paulo, porque nós estudamos isso em geografia bíblica. Pastor, eu não estudei, tem lá, entra no YouTube e assiste, vai estar as 4 viagens de Paulo aqui, tá? Nos vídeos. Nós explicamos, os irmãos cansaram de ver mapa aqui, não cansaram? Tem mapa que está até hoje na cabeça aí, não é? Tanto tudo é mapa. Então, vai mostrar todas as viagens que Paulo fez. Se a gente que falava de viagem de Paulo, ficava assim, viagem de Paulo. Como... Hoje já sabe até onde Paulo passou, Paulo fez, onde Paulo, né, deixaram Paulo, onde ele... Então, assim por diante. Então é só entrar nas aulas de geografia, nós vamos ater tanto a isso, tá? Bom, o livro de Atos, quando Paulo começa o seu ministério, você conhece a história ali em Atos, acho que é capítulo 9, né? Atos 9, quando Paulo se converte, vale a pena ressaltar mais uma vez, tem o hino da harpa cristã que infelizmente tem dois problemas ali, né? Aquele, achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa. Aí vai dizer assim que Paulo, né, Saulo, e transformado foi em um Paulo. Na verdade não faz sentido o texto, né? Dizer que era um Saulo que foi transformado em um Paulo. Na verdade a palavra Paulo e Saulo é a mesma coisa. O autor ali teve uma boa intenção de dizer que ele transformou ele, só que usando um termo que não tem nada a ver, porque Paulo e Saulo é o mesmo nome, tá? Tem outro erro ali, mas vamos deixar para lá. Vamos lá. Quando Paulo se converte, Paulo teve uma grande dificuldade de pregar o Evangelho. Por que ele teve dificuldade? Porque ele era judeu e começou a perseguir os judeus. Imagina alguém que foi lá e matou sua família, ou matou um parente próximo. Ou veio aqui em Porto Ferreira e matou 50 aqui, matou 100. Vem aí um fulano de tal aí e matou 100 pessoas aqui.
matou parentes, pessoas próximas, vizinhos seus. Aí daqui a pouco essa mesma pessoa aparece falando, não, eu sou bonzinho agora, eu não sou mais aquele, eu mudei. Né? O povo falou, peraí, até agora você matou Estevão, diácono da igreja, matou fulano, matou um monte de gente, matou criança. Agora você vem falar para nós que... Então quando Paulo começa a pregar, ele tem uma resistência, principalmente por parte dos judeus, mais dos judeus do que dos romanos. Porque como ele tinha cidadania romana, e os romanos também não se importavam muito naquela época, não mexendo com eles, não pagando impostos para eles era o que importava. Agora os judeus não, os judeus estavam preocupados com a religião, preocupados com... Então Paulo usa uma estratégia. Qual é a estratégia de Paulo? Paulo, ele tem um aliado, né? Que nós vamos ver até na página 151, aí pega a página 151, vai falar sobre os gentios, né? Vamos ler o livro. A página 151. A questão dos gentios nas Sagradas Escrituras, né? Aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, irmãos, eu queria que você lesse bem, não deixe de ler esses textos, tá? Quando a Escritura menciona os gentios, ou seja, de uma forma hebraica, goim, ou na grega, que é étnios, estão se referindo a todo o povo, à exceção dos judeus, povos, à exceção dos judeus. Os gentios são todos os povos, com exceção de serem judeus, né? Na teologia judaica, os gentios são desprovidos de moralidade. Unir-se a eles constituía um pecado grave, com consequências igualmente graves. E nesse aspecto, os gentios eram vistos como infiéis, desprovidos do favor de Deus, de tal forma que nenhum judeu entrava na casa de um gentio, mesmo em regiões onde eles habitavam. Nenhum judeu entrava na casa de um gentio, e nem mesmo na região onde eles habitavam. Os judeus acreditavam que os gentios eram combustível de fogo para o inferno. É isso na mente deles, certo? E deixando espiritualmente impuros. Quando ele entrava numa casa de um gentio, ele se tornava impuro. Quando ele entrava numa província de um gentio, ele se tornava impuro. Tá? Esse é o contexto discriminatório que se dá na conversão de Cornélio centurião. Aí o que acontece? Paulo já começa a ter problema, por quê? Porque Cornélio se converte. E Cornélio era o quê? Um centurião, né? Romano, gentil, cidadão de Roma. O que é um centurião? Todo mundo sabe, mas é bom reforçar, né? Centurião quer dizer um homem que cuida de 100 soldados. Tá? É um homem que tem sobre a tutela dele, sobre o cuidado dele, 100 soldados. É um centurião. Então é um homem importante. E Cornélio se converte. Aí Paulo já arruma um outro problema. Já não gostavam de Paulo, porque Paulo era judeu, matou judeus. E agora diz que se converteu, o povo não acreditou muito. E agora ainda por cima ele vai lá, prega para Cornélio, Cornélio se converte ao evangelho, né? Você tem uma ideia da discriminação com os judeus? Lembra da passagem do filho pródigo? Quando Jesus usa ali para falar da situação que o filho pródigo falou, uma coisa que é citada ali é que ele foi trabalhar para os gentios, apacentar porcos para os... Isso era para um judeu, trabalhar para um gentio, chegar perto do gentio já era, entrar na casa do gentio já era uma discriminação, já era algo grave. Entrar numa província do gentio, agora imagina você trabalhar para o gentio. Aí fala ainda por cima que ele foi apacentar porcos. E os judeus, até hoje, os ortodoxos não comem carne de porco, diz que é imundo, né? Então, Jesus estava mostrando nessa parábola a situação de que o moço chegou, de trabalhar para os gentios e desejar comer o que não comeu, né? Diz a parábola que ele desejou comer o que os porcos comiam. E se esfregava nos porcos, que não podia... Tem um judeu em São Paulo que uma vez eu falei, olha, essa Bíblia aqui é boa. Ele falou, não, eu não ponho a mão nessa Bíblia. Eu falei, por quê? Porque tem percaline. O que é percaline? Não sabia nem o que é percaline. Ele falou, tem resíduos de porco aí. Então eu não ponho a mão na capa dessa Bíblia. Entendeu?
porque tem resíduos de porco. Imagina, agora você imagina os porcos se esfregando, né? E agora imagina Paulo dizendo, chegando na igreja, olha qual foi a estratégia de Paulo para pregar. Ele não podia chegar e pregar, então ele conheceu Cornélio, né? Aliás, Barnabé. Ele começa a andar com Barnabé. E nas suas andanças, quem que na verdade pregava? Era Barnabé. Porque Barnabé era judeu e falava de Jesus, não tinha passado, não tinha nem a folha, ainda não estava manchado o currículo dele. Então Barnabé ia falando, Paulo só ali acompanhando. E aí quando Paulo resolve entrar em cena, ficou 13 anos na igreja de Antioquia, junto com Barnabé, né? Foi ali formado ali em Antioquia. E quando Cornélio se converte, e vamos dizer para a igreja de Cornélio, até aí o povo não estava acreditando. Mas quem é que ganha Cornélio para Jesus? Hã? Pedro. Eu estava só querendo dar uma testada. Pedro, lembra como é que foi a história? A hora sexta, ele vê um lençol que desce diante dele, cheio de animais impuros, e o Pedro, aquele crente conservador no máximo, no último, conservador até onde dava, judeu, daqueles meio linha dura, vê um lençol descendo do céu, e uma voz que dizia: pega e come, Pedro. Ele falou: você está maluco? Você acha que eu vou comer alguma coisa? Eu sou um judeu, nunca comi comida impura, você acha que eu vou comer agora? Depois de velho? Se quando era novo não fiz isso, eu vou fazer agora depois de velho? Pega e come, Pedro. Não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ali o Senhor estava dizendo assim, ó, isso aí era, agora não é mais. Isso aí foi, Pedro, isso aí era no tempo da lei, agora não é mais. Agora isso, não é isso que eu estou preocupado, né? Era isso, mais ou menos isso que Deus está dizendo. E ele vai dizer, ó, você vai encontrar com Cornélio, você vai orar por ele, tal. E Cornélio, já sabendo, andou 56 quilômetros, foi até onde Pedro estava. E a hora nona, né? A hora nona era a hora da oração, conhecida. Era uma hora que os judeus iam para o templo para orar, tá? Na hora nona. Que hora nona, que hora que é? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, nós aprendemos aqui das vigílias, lembra? 3 horas da tarde. Você lembra do coxo na porta do templo chamado Formosa? Que hora que era que Pedro e João subiram para a oração? A hora nona. 3 horas da tarde, que era a hora da oração, eles subiram ao templo. E aí, nesse contexto aí, nós sabemos que os gentios, nós falamos, eram considerados impuros, e nesse contexto discriminatório se dá a conversão de Cornélio, centurião do exército romano. Como não era circuncidado, Pedro vai lá, ele se converte, né? Lembra? Ora por eles, recebe o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, converteu mesmo, de verdade. O problema de Cornélio, você sabe, a Bíblia vai dizer que ele era um homem bom, que ele era um homem íntegro, que ele fazia esmolas, não é? Só que faltava uma coisa para Cornélio, qual era? Aceitar Jesus. Aí é onde a gente entra, que tem um povo por aí, os espíritas, fazem caridade, dão esmola. Sabia que eles fazem muito mais que os crentes, irmãos? Faz? Muito mais. Eles fazem muito mais, então vão para o céu. Não, se não aceitar Jesus, se não largar a idolatria, não vão ser salvos. Se não confessarem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não vão ser salvos. Pode fazer esmola, pode ajudar, porque esmola não leva ninguém para o céu, porque não somos salvos pela obra, somos salvos pela graça. O crente, ele não faz boas obras para se salvar, ele faz boas obras porque ele já é salvo. Quem é salvo, ele faz boas obras. Ele tem mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de direção, mudança de rumo, mudança de norte, né? Ele passa a fazer boas obras porque é salvo. Ok? Tá. Não para ser salvo. Então, nessa situação extrema, que um pagão agora se converte, e o problema agora de Cornélio é que ele não era nem um judeu e nem um pagão, não é? Ele é pagão, não é, ele é crente agora, mas ele é judeu, não é. Por que não era?
porque não era circuncidado. Pronto. Os judeus falaram, não pode aceitar ele. Não cortou a pele do prepúcio, não circuncidou, não pode ser salvo. Como que esse camarada vai ficar no meio da gente? Não dá para aceitar. E nesse contexto todo chega Pedro e fala, olha irmãos, Pedro tinha autoridade, o povo respeitava Pedro, e falou, olha, é o seguinte, Deus me apareceu e contou toda a história. Quando ele contou e falou que eles foram batizados no Espírito Santo, ele falando em língua, os judeus falaram, não, é da gente, é nosso, vamos aceitar ele. Chama ele aí, é nosso, é crente. E a igreja aceitou pelo testemunho de Pedro. Só que o tempo foi se passando. E o que aconteceu? Aqueles judaizantes, aqueles ortodoxos, aqueles legalistas, começou a falar, não está certo esse negócio, gente. Tem que circuncidar, tem que circuncidar. E começou a aparecer o problema de novo da circuncisão. Não aceitavam por causa da circuncisão. Aí começa de novo os problemas. E para resolver isso, desse problema, porque na verdade o que estava acontecendo através de Pedro, irmãos, e Pedro foi o start, Pedro foi o apertar do dedo ali para iniciar o que? Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da... Era agora Deus dizendo, eu não quero só os judeus, mas que toda criatura, na verdade esse sempre foi o plano de Deus, que toda criatura fosse salva. Você vê lá no Antigo Testamento, os povos das outras nações, tá? O povo das outras nações. Deus queria salvar as outras nações ou não? E por que elas não foram salvas? Por que parece que Deus está sempre tratando com os judeus? Por que os assírios, aliás, você não vê ali os babilônicos, os gregos, por que eles não foram salvos? Sabe de quem era esse papel? Dos judeus. Deus queria salvar, o que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as... Através de quem? Dos? Mas os judeus falaram, não, é eles ali ou aqui. Isso estava impregnado na mente. Esse foi o erro dos judeus. E como eles não fizeram isso, o que eles tiveram? Grandes inimigos. Aqueles que podiam ser seus irmãos se tornaram seus inimigos. Isso estava tão impregnado na cultura, na mente dos judeus, por exemplo, Jonas, eu lá, aquele povo tem que morrer tudo. Não é isso mais ou menos na cabeça de Jonas? Não, eu vou pregar para aquele povo nada, que lá tem que matar tudo, senhor. Só quer que a gente vá lá matar, né? Mas lá pregar para eles. Os ninivitas eram um povo que arrancava a pele das pessoas quando... Entendeu? Abriam a barriga das mulheres, tiravam a criança e depois cortavam a cabeça. Eu pregar para aquele povo, eu quero ir lá e matar todos eles. Onde Jonas fugiu. Por quê? Porque Israel não fez o que eles tinham que fazer, aí como Jesus fala, eu vim para os meus não me receberam, mas os que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós aceitamos, nós os gentios aceitamos esse evangelho. Agora ele falou, agora o que os judeus não fizeram, cabe a vocês. Só que a igreja resolveu fazer, não todos, né? Mas a igreja resolveu assumir o papel que os judeus não quis fazer. Por isso que hoje os judeus não estão, parece que escanteados, porque eles rejeitaram fazer aquilo que foi mandado eles fazer. Tá? Bom, e com isso começou a surgir o problema novamente. O grande problema da inserção dos gentios na igreja primitiva era a circuncisão e também comer animais impuros. Começaram tudo de novo, aquela mesma história. Não pode comer porco aqui não. Você está vindo para a igreja aí e circuncidou? Não, tem que circuncidar. Está usando gravata? A saia está até o pé? Não aceita não. Tem televisão em casa? Tem televisão? Não, a televisão aqui a gente não aceita não. E esse brinco na orelha? Entendeu? Só mudou os tempos, meu irmão. Só mudou os tempos, mas antigamente eu falava que não podia ter televisão. E hoje?
que era isso? Legalismo. Legalismo, né? Vamos lá. Teu irmão, tem até uma história, né? Fizeram até uma música que ele foi pregar e não deixava porque não tinha paletó. Não pode não ter paletó. Aí no outro culto ele chegou lá e levou o paletó e falou, agora você pode. Aí põe o paletó e falou, o paletó prega agora. Prega? Tem uma música, fizeram até uma música, né? Prega. Pô, irmão, paletó não faz jejum, paletó não ora de madrugada, quem ora sou eu, não paletó não. Mas são os costumes que as igrejas têm. O problema é quando isso se torna legalismo, né? Quando isso se torna legalismo. Vamos lá. Então o que acontece? Aconteceu o primeiro concílio. O primeiro concílio para resolver esse problema. Porque esse problema voltou. Os judeus não estavam querendo aceitar os gentios, porque não comia carne de porco, porque eles não circuncidavam. E aí fizeram o primeiro concílio, o único concílio que estava presente todos os apóstolos. Todos eles, com exceção de Judas, né? Matias no lugar dele, com exceção de Judas, que tinha se suicidado. E também com a presença de Paulo e Barnabé.